Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o projeto Estrelas Literárias, desenvolvido na Escola Municipal de Sopa. Com a gente aqui nesse bloco a professora Renata e agora o Felipe Lawrence Sampaio, né? Também que é aluno, que é uma das estrelas literárias. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa disponível na plataforma do YouTube. Felipe, que prazer. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Você também é uma estrela literária. Você escreveu sobre o quê? Como agora em agosto a gente foi lá e aí a professora pediu pra gente fazer um livro sobre a primavera. Aí a gente teve que fazer um livro sobre a primavera. Aí, pra mim, até que foi muito legal fazer o livro. Eu agradeço muito pela Estante Mágica ter disponibilizado pra gente criar os nossos livros. Toda vez quando eu era pequena, até hoje, eu sempre peguei uma folha, peguei um caderno, aí eu fiquei desenhando, criando história várias vezes. Deixa eu aproveitar que agora você está grande, né? Porque você pretende continuar escrevendo? Sim. Você gosta de escrever sobre o quê? Eu sempre gosto muito de escrever, né? Mas eu sempre gosto de escrever tema livre, assim. Às vezes passo uma ideia na minha cabeça, tenho que fazer desenho, aí eu escrevo, né? Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Alice, né? Como é que vem a inspiração? Como é que você decide sobre o que escrever? Você está sentado na escola, ou está no banheiro, está jogando futebol, aí vem uma ideia, aí você para tudo e começa a escrever? Como é que é? Quando eu acabo de escrever, né? Tipo quando a gente tá na escola escrevendo texto, às vezes eu penso, né? Enquanto eu leio, às vezes eu dou uma pausa, aí eu fico pensando como eu vou fazer o desenho, como eu vou escrever, aí vou lá e quando passa a ideia na minha cabeça, eu tento criar, tipo, meio que um livro. Renata, os meninos falam muito bem, né? Se escreverem assim, do jeito que eles falam, perfeito. Mas como é que é o tutorial? Como é que é para ensinar as técnicas de escrita? Como é que vocês desenvolvem isso? Primeiro eles desenham? No caso desse projeto em específico, primeiro eles desenharam, mas eles já tinham a história criada na imaginação, né? Como que as professoras trabalharam? Cada turma trabalhou com um tema. Por exemplo, a educação infantil, eles estavam trabalhando as formas geométricas. Então, eles criaram histórias a partir daquilo tudo que eles tinham aprendido de formas geométricas. Para a gente trabalhar a produção escrita, é muito importante que exista, né, um suporte. Esse suporte é justamente esse aparato todo que o professor leva para o aluno. Né? Eu não posso chegar para ele e falar assim, você vai falar sobre a Revolução Francesa, sendo que ele não sabe o que é isso. Então, a gente trabalhou levando sugestões, capacitando, mostrando para eles a importância de início, meio e fim, trabalhando todas as habilidades que a gente precisava. A gente construiu esse projeto juntos, sentamos nós, direção, supervisão escolar e o corpo docente da escola para projetarmos isso. Você disse sobre falar bem, né, dos alunos. Não são todos que ainda têm esse know-how para falar. No entanto, a escola tem puxado isso deles. A gente vê que, às vezes, as crianças e os adolescentes, eles têm essa vergonha de falar, ou então eles se sentem intimidados pelo que o outro vai pensar. Então, nós temos trabalhado bastante isso, fazendo feiras dentro da escola, feiras de ciências, feiras de geografia, feiras de história, com os próprios alunos apresentando, para eles criarem uma autonomia de fala. Porque eu tenho notado, né, pelo menos na escrita, que às vezes eles sabem muito bem o que eles querem. O problema é que na hora de colocar no papel, né, tem dificuldade de colocar de escrita. A mesma coisa na questão de falar, né? Eu tenho a ideia daquilo que eu quero, mas na hora de desenvolver isso, aí eu tenho uma certa dificuldade para poder ou colocar no papel ou para me expressar de alguma forma, aí requer uma certa técnica, né?
Isso, a gente também percebe isso como corpo docente. Às vezes o aluno, nós percebemos isso, nós tivemos agora em setembro uma feira de ciências e geografia na escola, e uma das habilidades que nós queríamos trabalhar, né, uma das coisas que a gente gostaria de consolidar era a fala. Então, nós treinamos com os alunos antes a fala deles. A fala deles, para nós, é uma fala. A fala deles diante dos alunos de outras turmas e do corpo todo de funcionários é diferente. Eles se intimidam. Então, nós ainda estamos rastejando nessa parte. Nós não podemos falar ainda que nós estamos caminhando. Mas, principalmente com os adolescentes, eles são mais tímidos do que as crianças. Então, nós estamos fazendo um trabalho assim. Agora mesmo nós temos um trabalho de jornalismo, né? A Alice mesmo, que fez o primeiro bloco, a Alice apresentou um jornal na escola, na turma do 4º ano, e outros alunos, eles fizeram, teve a Garota do Tempo, para desenvolver a fala. Precisa ser desenvolvido. Esse é um calcanhar de Aquiles que a gente precisa trabalhar, sim. Deixa eu voltar a falar com o Felipe. Eu fiquei sabendo que você já tem um artigo científico publicado. Conta aí essa história pra gente, como é que é? Quando estava lá em fevereiro, mais ou menos fevereiro do ano passado, foi lá e aí meu irmão sempre brincava, né, de cavar, ele cavava um buraco, né? Aí, meio que nessa época, era verão. Aí, geralmente, os girinos botam os ovos na primavera e geralmente tem mais girino no verão. Aí, com isso, uma vez, eu acho que era lá 28 de fevereiro, eu fui lá e encontrei os girinos lá. Aí eu capturei eles, eu não lembro quantos que eram, eu capturei eles e aí a gente teve a ideia de fazer esse artigo sobre os girinos. Sobre os girinos, e o que você chegou à conclusão de quê? Não, até que meu pai editou, ele escreveu, a gente estava vendo como era a evolução dos girinos, que era desde pequenininho, né, quando os girinos eram pequenininhos, até quando eles viraram sapos. E você parece que gosta mesmo da área biológica dos bichos, né? Eu amo sapo, pra mim é um dos meus animais favoritos. Tem gente que tem muita superstição com sapo, tem muito medo de sapo, fala que é coisa de feitiçaria, Sim. Mas não é nada disso, né? Isso é tudo bobagem, né? Você gosta de brincar com sapo? Eu amo sapo. Você tem um sapo na sua casa? Não, Sapinho mas... seu? Girino tem? Eu tenho. Hoje eu tenho. Qual é a obra, qual o texto, o livro ou o texto que você leu que você mais gostou? De livro, eu acho que foi o Diário de um Banana e outro foi um livro de Atlas e a Anatomia. E o Diário do Banana fala o quê? Ele fala sobre... É um livro de memórias, né, dele. Foi lá, tem várias histórias, tem partes engraçadas. E aí, no final, tem tipo uma batalha, né? O Diário do Banana na Batalha Naval. Aí, na Batalha Naval, eles construíram uma muralha, eles tiveram guerra da rua de baixo e da rua de cima, né? Mas a banana briga com a maçã, não? Não. Não tem nada a ver com fruta, não? Não, é só um apelido mesmo que dão pra ele. E a rua de baixo luta com a rua de cima? Sim, ele da rua de cima. E aí, continua. Aí, nessa batalha naval, meio que eles falaram com um aviãozinho pra eles se render, pra ninguém se machucar. Mas eles ficaram por horas e horas e horas e horas, até que todo mundo brigou, a muralha caiu, né? Mas aí todo mundo desistiu e foi pra casa. E pronto. E uma parte bem engraçada desse livro é que ele tava limpando a garagem, né, que tinha neve no dia que tava nevando muito. Aí ele pediu meio que o pai pediu pra ele limpar a garagem, que quando ele voltar ele poder estacionar. E o mais engraçado é que o Manny, né, o irmão mais novinho, ele juntou vários pedaços de neve, né, e fez uma escada. Aí ele passou e foi lá pra fora. Aí quando ele tava procurando, ele encontrou o Manny perto da lixeira. Me parece que você lê bastante, né? Eu amo ler. Eu li o Diário de um Banana em 2 dias, no sábado e domingo, nesse agora. Eu li da página 1 até a 150
e no domingo ele dá 150 até 217. Você é desse que pega o livro e não solta enquanto não termina, enquanto não dá o sono, né? É. Renata, que fantástico, hein? Isso mostra, como eu falei que ele gosta muito de leitura, é justamente pela facilidade que as palavras vêm à cabeça dele, né? Então, tanto ele como a Alice, a gente viu claramente uma facilidade, não só pela desenvoltura, né, de domínio da timidez, mas as palavras vindo, sinal de quem está lendo bastante, né? A leitura é fundamental, né? Essa percepção sua é justamente por isso, porque tudo melhora com a leitura. Nós temos tido com alguns alunos até um certo trabalho. A nossa biblioteca não tem sido tão grande pelo quanto eles têm buscado livros. A nossa professora de português mesmo, a Vanderlene, ela trabalha com indicação literária. Então, os alunos fazem isso que o Felipe fez. Eles contam um pedaço da história, dão um spoiler, né, como eles mesmos dizem, e outros alunos começam a se apaixonar pelo livro. Então, eles têm feito isso, têm feito essa troca de ideia para que peguem outros livros. A gente tem investido muito, como a gente parou a escola esse ano para fazer alfabetização e letramento, tanto em matemática quanto em língua portuguesa, porque estamos num período pós-pandemia, para poder capacitar mais os nossos alunos pelo tempo que foi um pouco perdido, não digo totalmente, mas difícil para eles. E a leitura é o carro-chefe, com certeza, da missão da escola. Estou muito satisfeito, né, em poder trazer aqui para a gente conversar e mostrar para a população os vários trabalhos sendo realizados junto às escolas nos distritos, né, nas escolas municipais, nos distritos. Como que a Secretaria, né, de Educação recebeu a proposta? Que tipo de aporte foi feito para que vocês conseguissem realizar esse projeto? Nós temos a sorte de termos a Secretaria Municipal de Educação como parceira em todos os nossos projetos. Nós fomos à sala do nosso secretário, Sérgio Nascimento, passeamos por todos os livros. O Serginho fez questão de ver livro por livro. Inclusive, nós ficamos horas ali sentados com ele, admirando. Nós temos alunos com necessidades especiais na escola, e ele quis ver os livros desses alunos. E aí a gente ficou fazendo aquela percepção diagnóstica mesmo de professor, de olhar cores, de olhar a quantidade de desenho numa folha, para a gente mais ou menos conhecer o aluno, né? Porque o desenho revela muito da personalidade deles. E participou conosco de tudo, como tem participado, né? Hoje, nós estando aqui com a ciência deles, o transporte foi buscar os alunos em suas casas para virem aqui. Então, a Secretaria nos dá uma autonomia de criar os projetos e uma parceria muito grande na hora de efetivá-los. Que ótimo. Bom, que pena que a gente está em cima da hora, o papo está tão bom. Felipe, prazer conhecê-lo, parabéns. Continue com esse seu talento para a escrita e que você possa desenvolver essa fala cada vez mais, né? Isso tudo depende de leitura. Parabéns, foi ótimo conhecer o trabalho de você. Espero ter a senha também para poder conhecer um pouquinho da primavera segundo a sua visão. Obrigada. Renata, parabéns. É um prazer recebê-la aqui, ainda mais com um projeto desse tamanho. O prazer é todo nosso de estar aqui. Nós vivemos na Escola Municipal de Sopa pela educação, por cada um dos nossos alunos. Costumamos falar que somos gramas de um terreno onde eles são as flores e eles são as estrelas literárias. Quero agradecer muito a equipe pedagógica da Escola Municipal de Sopa, os alunos e a comunidade escolar. Não só os pais, porque nós temos a sorte de, dentro daquele distrito, não ser só os pais de alunos que participam dos projetos da escola, ser mesmo um envolvimento com a comunidade. É uma comunidade que eu gosto muito, eu trabalho na Sopa há 13 anos, tenho um laço, um vínculo com aquela comunidade e o desejo da Escola Municipal de Sopa é que dali brotem flores das sementes que eles mesmos plantaram, que eles mesmos produziram, né? Eles enquanto comunidade. E agradecer a Alice e o Felipe que vieram em nome dos outros alunos e agradecer a vocês pela recepção, por ter nos deixado mostrar um pedacinho do que a gente efetiva lá na Escola Municipal de Sopa.
O prazer foi todo nosso, falando sobre as estrelas literárias, né, da Escola de Sopa. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.